Olá, muito boa noite. Está no ar o Roda Viva Amazonas. Para quem está nos acompanhando aí na TV digital no canal 2.1, pela NET é canal 13, tá bom? Para quem não larga do celular, tá na mão, vai no mano, que não tem delay, não tem nada, tá bom? E também pela Rádio Cultura, ondas tropicais, pelo nosso portal tvculturam.com.br e, é claro, pelas redes sociais. O programa de hoje é muito especial porque é gravado. A nossa convidada só podia fazer no horário e no dia que não é ao vivo. Entenderam, né? Então, a nossa interatividade fica aí para a gente ler, para ela ler depois os comentários, fica muito à vontade. E é claro que temos o apoio cultural do Café Arte e também do restaurante Sara Comida Árabe. O barato do Roda Viva está sempre na bancada, né? E a bancada de hoje é realmente muito especial. Aqui à minha direita, o secretário Marcos Apolo, secretário de Cultura do Amazonas. Aqui à minha esquerda, a editora, jornalista Lucy Rodrigues. Seja muito bem-vinda, editora de Cultura do Jornal A Crítica. Nossa queridíssima Liliane Araújo, do site Amazonas Factual. E ali, olhando, fazendo um cartoon, uma charge muito especial, uma caricatura muito especial, o artista plástico Aloysio Lobo, que vai fazer hoje a charge não, vai fazer a caricatura da nossa convidada. Aqui no centro do Roda Viva, como a gente queria que você viesse aqui, Thaís Vieira, e você veio, por mais que seja gravado o programa, seja muito bem-vinda. Você está vindo a Manaus para receber uma comenda das mais importantes, comenda do Amazonas, Rui Araújo, lá na Alian, uma propositura do presidente da casa, o Josué Neto. Como é que você recebe esse abraço e esse reconhecimento da sua terra? Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando, né, dessas informações com pessoas que eu tanto amo e respeito, né, e pessoas que eu conheci hoje. E você falou a palavra certa, é um abraço. Eu recebo essa comenda com muita honra. Eu não sinto que ela é minha, eu sinto que ela é de toda a minha família e de todos os meus ancestrais e de muitos artistas dessa terra. Então, eu recebo com uma honra e um respeito, uma reverência. E eu sim me sinto abraçada pelo Rio Negro e Rio Solimões, assim, me sinto mergulhada nas águas do Rio Amazonas. Você está num processo de retorno, né? De como é que a gente fala? Resgate da paixão aqui pelas pessoas, por tudo dessa terra? Olha, nunca perdi a paixão pela minha terra. Digamos que caminhos me levaram para longe, né? Caminhos me levaram para experimentar meus talentos, me experimentar em outros palcos, em outras estradas. E aí, nisso já se foram quantos anos, hein? Eu saí daqui mais ou menos... 21? Praticamente. Eu saí daqui no ano 2000, mais ou menos, 19, 20 anos, né? E incrível como o tempo passa. Eu nunca me senti tão longe, mas eu sinto falta de estar aqui, de trazer para cá tudo que eu construí, que eu aprendi, que eu descobri dentro de mim e fora, esses estudos, as técnicas, o Aikido, o BMM, o Qigong, a meditação, tudo que me ajudou a me desenvolver como artista. Eu tenho vontade de dividir isso com o maninho daqui, com o Caboquinho, meus amigos, assim, alguns foram lá, eu dividi técnicas e tal, mas ficou muito pequenininho, eu tenho vontade de espalhar mesmo. Está assim, na hora, né? Marcos, seja bem-vindo. Bem, boa noite a todos, boa noite aqui aos colegas de bancada, a todos que estão nos assistindo. Bem, Thaís, a gente tem uma amizade aí de longas datas, né? Nos conhecemos aí há muito tempo atrás, ali no Teatro Amazonas, em muitas programações culturais, especificamente, inclusive, no Festival de Ópera, onde você teve ali algumas participações, né? Recordo aí Ópera Alma, do Cláudio Santoro, a primeira versão, teve Flauta Mágica também, você participou, foi uma das Valquírias, na Cavalgada das Valquírias, ali no início do terceiro ato, era incrível ali a sua força ali, junto com grandes nomes do canto lírico mundial, né? E você muito bem se colocou ali, se destacou. O que você levou dessa sua experiência artística, começando em Manaus, né? Onde a gente sabe ali que a época, principalmente,
era um conhecimento evidentemente prático, estudava-se muito, mas era muito da experiência mesmo, né? Do fazer ali, cultura no nosso dia a dia. O que que você levou dessa sua experiência para essa sua nova jornada e o que que isso tem contribuído para o desenvolvimento do seu trabalho? Muito legal você fazer essa pergunta, porque a resposta não sou eu que dou, na verdade são as pessoas, né? Recentemente eu tô fazendo um trabalho musical, de uma peça de teatro musical com um amazonense, o Márcio Guimarães. Grande parceiro do Oswaldo Montenegro esses últimos 30 anos, e ele é meu diretor musical da Aquática. E ele estava falando isso, assim, a gente que é do Amazonas, a gente é do Rio, a gente tem um outro tempo, a gente tem uma doçura, a gente tem uma série de características diferentes. Quando eu fui estudar em Nova York com a Maria Russo, quando eu fui estudar na Itália, o meu processo de aprendizagem, isso foi uma coisa que acabei vendo no grupo de ukulele de Manacapuru, a nossa forma de aprendizado, ela é muito sinestésica, é telúrica, é pela dança. Eu acho que você está acostumado a ver isso aqui, porque é natural nosso, mas não é natural do pessoal de fora. Então, eu fui casada com um maestro de São Paulo durante alguns anos, 6 anos, ele é pai do meu filho, e é engraçado, porque ele é um gênio da música. E ele me observava e eu observava ele. Ele não tem essa dancinha que a gente tem um compasso de boi natural, assim, sabe? De boi bumbá, que é verdade, é uma forma de aprendizado. E eu acabei levando isso muito para os meus alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Muito parte da dança. E eu acho que essa é uma das características, acho que tem uma emoção relacionada, acho que tem a ver com o nosso rio. Tem muita diferença, assim. São coisas que acabei recebendo de feedback, percebi, mas tem mais coisa aí. A gente, cabocla do Amazonas, causa muito. Causa. No Japão, Nova York, na Itália, causa muito, muito mais positivamente, mas assim, o pessoal na Espanha e na Itália assusta, né? Porque é muita exuberância, né? Uma mulher muito exuberante, assim, o pessoal fica meio assustado. O que você usa? Fala Tucumã, né? Nossa, Tucumã. E o tucupi, meu filho. E o jambuzinho, nossa, Energia com pimenta. Você? Aí você começou na ópera, né? E veio para você o personagem da Madame de Rio, um musical, um grande musical da Broadway. E isso foi um divisor de águas na sua carreira também, né? Como é que foi essa transição? E hoje, como que você vê a questão de fazer ópera e fazer musical? Tem muita diferença para você? O que você mais gosta? Cara, é incrível essa tua pergunta, porque eu passei a minha vida inteira cantando ópera e a gente que é da ópera tem muito preconceito contra musical. O pop. Muito, né? E eu queria entender, assim, eu não tive tempo de me mergulhar no musical porque eu acabei fazendo realmente muita ópera. Mas a minha falecida professora, Marta Herr, que você conheceu, ela cantou tantas vezes aqui, minha querida amada, ela falava, vai pro musical, a ópera acabou. Vai pro musical, a ópera acabou. E eu achava aquilo uma loucura, e ela tinha toda a razão. Até o Homero, que veio cantar, acho que a Alma, ele, e a Floresta do Amazonas, cantei com ele aqui também, ele fez um trabalho de doutorado fazendo uma comparação, mais ou menos, assim, quantos profissionais estão no musical e na ópera. Se a gente for contabilizar, a gente tem mais de 40 musicais em cartaz agora. Quantas óperas em cartaz nós temos no Brasil inteiro? Acho que estava o Rigoletto em São Paulo. E o Festival de Ópera aqui? Festival de Ópera, que é sazonal. Teve um Fausto nosso que fez a abertura do festival, aliás, da temporada de ópera no Rio agora, Rio, né? que era do nosso repertório também. Era a montagem de vocês, né? De vocês. Teve um Fausto agora. Então, assim, comparado ao musical, a ópera realmente é como se ela tivesse acabado. E assim, eu formo profissionais da ópera. E eu me lembro que eu entrei numa crise. Eu falei, eles vão cantar onde? Que palco que eles vão entrar? E eu comecei a entrar nessa paranoia, nessa crise, até que eu me rendi a fazer um teste de musical. Eu tinha tido filho, eu estava num momento assim de me recolocar no mercado, tinha cantado no municipal e tal, mas eu falei, não, eu preciso de um boom, né? E eu, quietinha, eu falei, vou ver que teste é esse. Eu preciso, pelo menos para ensinar para meus alunos, preciso fazer um teste, tem que me jogar. E aí eu adoro desafios. E aí eu me desafiei a fazer o teste para um personagem que era bem desafiador, que era a da Carlota. E ela tinha que cantar umas notas que eu não cantava. E eu falei, mas eu vou cantar, porque
meu estudo doutorado parte disso. Você descobre seu self-tone e você se adapta ao self-tone do personagem. Eu falei, eu tenho que testar em mim, tem que funcionar em mim, senão eu não vou ensinar para ninguém. É assim que eu funciono, eu testo em mim. E deu certo, deu super certo. Eu desenvolvi minha voz para Carlota, aqueles mega, ultra, super agudos. Depois de ter filho, que o pessoal fala que depois de parir você não consegue mais cantar e tal, aquela história toda. Mentira. Mentira. E aí eu fui pro teste. E o teste foi indo para Carlota. E o pessoal estava meio estranho, porque existe um algoritmo no musical. Você tem que caber nos figurinos, tem uma altura específica do elenco todo. Meu Deus. É um algoritmo. Você não precisa ser perfeito. Você precisa caber no que eles precisam naquele momento. Os figurinos que nós recebemos têm 18 anos. São os figurinos, olha isso, lá da Ópera de Hamburgo, do Fantasma da Ópera, que roda o mundo há 18 anos, o original de Hamburgo. Então, assim, eles não têm muito para onde correr, tem que ser tradicional, tecido antigo, bababá. E aí, quando chegou nesse teste, tinha que dançar e tal, eu falei, caramba, que eu vou fazer teste de dança, meu balé é zero, meu jazz é marromeno, né? É tipo boi bumbá, é maravilhoso. Eu engano, a gente quer dar um jeito, a gente vai dançando na malemolência, a gente vai. E aí, no final das contas, eles fizeram um jogo de xadrez. Eles pegaram a Beth Diva, que estava fazendo o teste para Madame de Rie, colocaram para fazer Carlota, e me pegaram de Carlota e me botaram para Madame de Rie. E foi o melhor presente que aconteceu em toda a minha vida. Na hora eu estranhei. Falei, ai, por que eles estão me dando esse papel? Gente, eu não conhecia o musical, eu nunca tinha assistido, nem o filme. Coisa. Nossa. E os diretores da Broadway, você assistiu? Não. Eles ficavam muito bravos, assim. Eu falei, não deu tempo, eu não conheço. Eu sou da ópera. Não, pelo amor de Deus, eu não podia chegar assim, não, né? Não, eu tinha que estar assim, quieta, aprendendo tudo, assim, muito absorvendo, né? E aí, eles me deram a partitura, assim, me deram meia-noite para eu cantar às 9 da manhã. Canta isso. Ah, mas isso aqui, eu tô acostumado. O Malheiro fez isso comigo na Florência do Amazonas. Tá aqui, você tem que cantar isso, na frente da orquestra. Então, ou você sabe, ou você não sabe. Ou você sabe ler música, ou você não sabe. Ou você é profissional, você não... entendeu? E aí os caras me deram, eu falei... E tinha que ser de cor. Aí eu falei, eu dou conta. Aí eu cheguei lá no teste, eu lembro que eu estava apresentando meu trabalho de doutorado no Rio, eu cheguei de avião no Congonhas, tipo aqui, cheguei de avião, vim pra cá, né? Cheguei de avião, atrasei, cheguei no teste, fiz o último teste, cantei de cor, apareceu mais uma partitura para eu ler à primeira vista, e aí eu olhei aqui e falei, tá bom, vamos lá. E tinha que interpretar, a pessoa que me indica vai com uma roupa mais escura, tem todo um aparato para fazer teste hoje em dia, que eu não sabia. Não vá com roupa estampada, isso aqui é um louço de roupa assim, não vá, a não ser que peçam. Não tinha direção, não tinha nada? Não, eles davam uma dica, assim, no papel que você recebe tinha uma... Tá, perfil. Uma rúbrica da cena. E aí você tem que fazer seu máximo de cor, né? E eu me lembro quando eles deram para ler aquela partitura naquela hora, aí eu falei assim, nossa, só isso? Aí eu fiquei, tinha um si bemol agudo para segurar 16 compassos. Aí eu peguei assim, eu fiquei segurando, eu falei, gente, isso aqui é muito fácil, isso tá brincadeira, isso é brincadeira. A outro personagem foi super desafiador, esse foi muito fácil. Acho que pelo fato de ter tanta facilidade, eles me colocaram nesse personagem. E aí eu ia fazer cover, né, substituta da Carlota, e eles falaram, não, fica só na Madame de Rie. Tá. E aí foi maravilhoso. Já deu pra gente sentir que foi um divisor de águas mesmo. A gente precisa fechar o primeiro bloco. Liliane, é com você. Você encerra esse bloco. Então tá, eu acho que todo mundo deve ter uma curiosidade de saber, assim, o que te inspirou, né? Porque você já falou aqui que você veio da ópera, né? Começou no canto e depois foi também testar o musical e se apaixonou pelo que a gente acompanhou aqui do teu depoimento. Então, o que te inspirou em toda a tua trajetória? Porque toda vez é um desafio, mas o que te inspira? Tem duas coisas que me inspiram muito. O retorno do público, como o público recebe a arte que eu fui preparada a minha vida inteira para entregar para eles, que se não for para isso, não tem fundamento eu fazer esse trabalho. E a segunda coisa é o desafio de você atingir o máximo do seu potencial artístico, espiritual, eu misturo tudo, dentro daquele quadrado. Dentro de uma partitura que você tem um timing, você não pode sair daquele tempo, e você tem uma rubrica teatral, que foi alguém que escreveu, né? Então, e você não pode improvisar em cima daquilo. Você tem que ser a luz
naquele quadrado. E isso, eu acho que isso vicia a gente que é artista, né? Como é que você pode atingir o máximo do seu potencial e brilhar ali, tocando o público dentro daquela folhinha que deram para você. Um artista em específico que te inspira? A Maria Callas. Maria Callas. E o sucesso da ópera, assim, da ópera não, do Fantasma? Você tinha noção que ia bombar, não tinha não? Eu não tinha noção. Eu não tinha. Não era uma tentação? Não, porque eu ainda tinha um lado meu que tinha preconceito. Eu não sabia. Sim, então eu não sabia. Então eu tenho mostrado no meu Instagram assim a emoção do público e como isso tem, porque isso para mim é muito diferente. A gente não tem isso na ópera. Não tem esse feedback. A gente tem os melômanos, os amantes da ópera, que são sempre as mesmas pessoas que a gente encontra no Teatro Municipal. Então isso para mim foi um choque. Gente, quando eu cheguei em Nova York agora, eu fui recebida como estrela no hotel, porque eu sou a Madame Giry do Fantasma da Ópera do Brasil. Eu não sabia disso. Tinha presente no meu quarto. Nós estamos muito felizes de receber a Madame Giry da Broadway. Eu fiquei assim, mas como é que vocês sabem disso? Foi além, vai antes. Então, isso é muito diferente. Isso não tinha acontecido, né? Mas o teu namoro com o mundo pop é bem anterior, né? Ah, sim. Desde garota, quando começou os primeiros cantos e tal. Fala um pouquinho disso. Sim. Em 2 minutos, que é só o que você tem. 2 minutos. Eu tenho pais maravilhosos. Né? O meu pai foi fazer mestrado em estatística em Reading, na Inglaterra, quando eu tinha 1 ano e meio. A gente ficou lá em torno de 3 anos. Com isso, a gente absorveu Beatles, Queen, Cats. Eu ouvia Midnight, not a sound of a pavement. Desde criança, né? The phantom of the opera is there inside my mind. Desde bebê, como que eu não Foi vou arrebatada. absorver? E aí, a minha irmã, mas olha, tá aí a Vina, ela cantava isso em casa, porque eu mal sabia falar direito. Mas eu ouvia isso, é óbvio. E ouvia Traviata, e ouvia Carmen. Então, sem saber o que era isso. Aí começou no pop. Claro, né? A gente adora pop. O popular, ele sempre teve dentro de casa, porque é o que está na rádio, né? O que meus pais ouviam, o que a gente ouvia. Então, a gente também não tinha diferença entre pop, bossa nova ou lá. A gente gostava muito mais de música estrangeira. Meu pai também falava, meu pai tocou em alguma rádio, assim, violão e voz. Ele queria tocar Beatles, mas o pessoal gostava mais de ouvir samba, né? Falava, por que o pessoal gosta de ouvir samba? Então, é assim, né? Tem esses dois lados. Eu adoro samba, hein? Eu ainda vou arrancar dela que ela participou de banda de rock, mas só no próximo bloco. Roda Viva Amazonas faz o primeiro intervalo e volta já já. Roda Viva Amazonas já está de volta e aqui no centro do Roda Viva, ela que é cantora, atriz, professora de ópera, Thaís Vieira. Nossa, você é animado, Cristóvão, adorei. Todo mundo adorou quando você cantou, acho que a gente vai ter que explorar isso um pouco mais no finalzinho de cada bloco, tá bom? Mas eu queria saber, lá no início, como é que você foi arrebatada pelo rock? Você chegou a cantar em banda de rock aqui em Manaus, Thaís? Sim, para começar, por que eu entrei exatamente no rock, né? Na verdade, no heavy metal. Heavy metal, pesadíssimo. Grunge. Grunge foi depois, 90, foi né? depois. Um pouquinho depois, no final de 90. A Virna, minha irmã, ela namorava um baixista chamado Sérgio Carvalho, que também foi levado para trabalhar com Oswaldo Montenegro e Djavan. Gente, eles são famoso ele, bonzão, muito bom. Muito bom, né? Pouco bom, né? Ele é muito bom. E aí, meus pais, ela era menor de idade. Virna tinha 15, né? Meus pais só deixavam ela ir no show se levassem as irmãs. Eu era mais nova, então eu ia para show de heavy metal com 11, 12 anos, gente. Entendeu? Então tem outra raiz aí. E eu gostava da vibração, gostava da bateria. Eu aprendi com o Serginho a ouvir o contrabaixo das músicas. Em seguida eu comecei a estudar piano, depois disso. Então, tem uma raiz. E, para quem não sabe, o heavy metal, ele é o virtuosismo do rock, né? Os grandes guitarristas, eles são comparáveis aos grandes violinistas, né? Tem que ter um alcance de voz, tem que ter toda uma
Tem que ter uma coisa... Dramaticidade, né, mano? tem uma dramaticidade, tem uma coisa meio ópera, né? É bem a minha cara, meio cênico, né? Mas você chegou a O Iron cantar? Maiden. Eu cheguei a cantar algumas coisas com uma banda que a gente fez com o meu ex-namorado, Williams Johnson Mota, aliás, beijo pra família do Williams, deve conhecer a família Johnson Mota ali da 10 de julho, né? A dona Cibele, que é minha querida, amada, eterna, quase sogra. Mas ele, né? A gente é muito amigo. E a gente fez uma banda, a gente tocou eventos, pouquíssimos eventos. Aí nessa época não cantava mais não cantava Iron Maiden, não cantava mais pop, mais rock, grunge, como você falou. Aí já era uma coisa. E lá na universidade, você fez um projeto, alguma coisa parecida, para voltar a dialogar a música erudita com o rock. Fala um pouquinho disso também. Não, ela nunca foi dissociada. Nunca foi? Não, eu quero dizer para vocês que, olha, modéstia à parte, eu tenho um talento muito especial. Coisa que Deus me deu é assim. Eu vou ouvindo música erudita, e como eu já falei que eu aprendo tudo com a dança, Bach, Mozart, eu percebo coisas que são perfeitas para banda de rock. Então, e eu fiz um repertório enorme. Principalmente mozartiano. Mozart, Beethoven é muito rock and roll. Então tem muita coisa que dá para tocar com a banda de rock, né? Eu acho que está no meu canal do YouTube a área inteira da Rainha da Noite, que eu faço com banda de rock. E que são músicos também que tocam erudito, né? Então a gente tem as duas pegadas. O que eu faço? Essa coisa para mim não pode ter diferença. E tem outra coisa que eu faço, que é pegar a coisa do rock, do pop e colocar como se fosse erudito. Tocar com instrumentação erudita, cordas e tal. Isso já se faz, mas ninguém fazia o metal ópera rock, que é isso. Por exemplo, Carmina Burana, se vocês já viram várias vezes aqui em Manaus, aquilo é muito heavy metal, a Fortuna, né? O início também, o Dies Irae, do Requiem de Verdi, que é maravilhoso. Eu cantei no Coral do Amazonas aqui, muitos anos atrás. Lembra? Lembro. A música? Não é um pedacinho? É um coro, meu não. filho. São milhares de vozes, Não, são centenas de não. vozes, é difícil. Ele é muito rock and roll, né? Então, assim, tem músicas, assim, que a pessoa comum, estudante comum, ele não vai ter acesso. A não ser que tenha um vínculo com ele. Qual que seria o vínculo? Que é a minha proposta. Uma banda de rock. Então, eu tenho esse projeto que chama-se Mozart Rocks, né? Em que a gente tem essa banda de rock, a gente entra nas escolas, empresas e tal, e faz música erudita com a banda de rock. E nessa história, eu vou contando a história de Mozart, a história social dele. Que ele era um cara muito maluco. Ele era muito doido e muito genial. Muito rock and roll, né? Muito rock and roll. Não, eu tenho repertório dele totalmente rock and roll, assim, um concerto inteiro, um show inteiro, só Mozart. É demais. Muito bom. Minha amiga, tipo assim, a gente conhece um pouco dessa questão da parte mais técnica, né, da voz. Você fala aí de uma ecleticidade no que diz respeito à aplicação da sua voz em vários ritmos. E como você trabalha isso? Porque a gente sabe também que com o tempo é natural, assim como um jogador de futebol acaba tendo uma vida útil, digamos assim, o cantor ele precisa se cuidar muito, porque nós temos cantores aí que têm uma vida muito longa, né, no palco, justamente por saberem utilizar bem a voz. A gente sabe que, além do dom, tem a parte técnica também, que é a questão do cuidado, a preparação. Como você trabalha isso na sua rotina, digamos assim, para estar sempre preparada para subir ao palco? E eu acho isso interessante justamente porque depois que está no palco ali, todo mundo tudo acha muito fácil, né? Isso aí é fácil, mas não tem ideia do que é toda a preparação e o cuidado que tem muitas vezes, desde da dieta até realmente cuidados que antecedem a chegada ao palco. Como é que você trabalha isso? Nossa, é uma vida inteira de trabalho, né? Se você tem um dom, um presente, você deixa aquele presente guardado, você usa de qualquer jeito, ele vai desgastar, né? E eu acho assim que usar uma palavra bem antiga, pecado, você não trabalhar de forma técnica, não descobrir como que você vai adubar, que você vai cuidar daquele dom que você recebeu, né? E que a qualquer momento você pode perder. Então a gente tem desafios, principalmente a mulher na mudança hormonal para a menopausa, que não é meu caso, mas eu tenho observado isso porque eu já estou de olho nisso, para não me abalar, porque eu tenho colegas que se abalaram muito, você conhece algumas delas, que perderam realmente o range vocal delas e elas tiveram que dar uma parada, mudar repertório, isso é um choque,
Ainda mais numa idade que você já está querendo dar uma relaxada e não uma reanimada, né? Não uma recomeçada. Então, assim, eu realmente, a minha vida inteira eu fui atrás disso, né, Apolo? Eu comecei na prática como você, já no palco, né? Fazendo as coisas. E eu fui buscando esse estudo porque eu queria ter certeza de que eu estava no caminho certo, para ter longevidade vocal. Então, eu fiz vários estudos, né? Acadêmicos, né? O mestrado, estudo com a Marta Ré, estudo com o Benito Maresco, estudei com a Maria Russo na Itália, na Nova York, e com vários professores. Mas mesmo assim eu ia descobrindo desafios em mim, desafios vocais. Eu preciso aumentar os harmônicos graves dos meus agudos. Eu preciso dar um punch nos meus graves. E aí eu me lembro que eu estava com dinheiro para dar entrada num apartamento lá em São Paulo, e eu falava, eu preciso resolver isso, porque eu tinha ido fazer um teste na Itália e eu não passei, porque ele falou, teus graves estão mais ou menos. Aí eu... Porque quando falam da tua voz, falam da tua alma, né? É um negócio meio louco pro cantor isso, dói, né? Aí eu me lembro que cheguei da Itália, eu liguei para casa do Benito, você tá acordado? Tô, minha filha, o que você quer? Tô passando aí, já revoltado, eles falaram isso do meu grave, não sei o quê, mas minha filha, não sei o quê. Aí eu cantei pra ele, mostrei, ele falou, calma, não era tudo responsabilidade dele. Aí eu fui para uma fonoaudióloga, a fonoaudióloga chamada Silvia Pinho, eu investi uma grana nela, investi assim, foram meses de estudo, a hora dela é... Liga lá pra vocês saberem. Mas assim, ela cuida de Daniel, Ivete Sangalo, né? Gente, e Paulo Schott, até hoje ela ainda cuida do Paulo Schott. E eu falei, não, eu tenho que aprender. Ela lapida brilhantes. Ela vai ajustando, né? Ela vai ajustando. E eu fui assim, não acreditando muito em fonoaudiologia. Aquilo já faz uns anos, já faz mais de 10 anos. E ali eu fiz o treino. Fiz todos aqueles estudos e aí eu adquiri o punch do agudo, do grave, eu consegui entender todo o processo da musculatura extrínseca, intrínseca, processos de ressoadores e tal, saber o que é nasal, saber o que é faríngeo, usar todos os recursos que Deus deu, porque Ele deu um corpo perfeito para todo mundo, só que você tem que ter conhecimento de saber como usar. Então, eu mergulhei nisso, então isso foi uma das coisas. Arte marcial, que eu estava falando, o Aikido, me dá um equilíbrio físico, mental, espiritual, mas esse equilíbrio, principalmente o físico, de você poder encaixar, porque a coluna de ar, ela trabalha assim, coluna de ar, né, para fonação. E os chakras também, os chakras, né? Então, tem toda uma... Se você se integra, se você consegue se alinhar, você começa a acessar todos os seus poderes que você nunca podia imaginar. A meditação começou hiperativa, eu tive que achar uma meditação que a yoga já não era mais suficiente, eu faço yoga há 20 anos. Mas o Qigong, que é uma meditação ativa, foi o que me contemplou. E agora, nesses últimos meses, que eu não te contei ainda, eu comecei a estudar o Body Mind Movement, né, que é uma técnica de ensino e de conhecimento do funcionamento dos seus órgãos corporais, tudo, e de você usar isso na dança. E eu estou usando todo o Body Mind na interpretação do Aquática no dia 24 de agosto. E assim, Thaís, você foi uma das primeiras a usar a arte marcial para ajudar a buscar uma voz no canto, né? Assim, e a gente viu que teve uma repercussão grande lá também nos Estados Unidos, que você falou sobre isso também. Como você usa no seu canto esse... Você sabe, faz mais de 2 anos que eu estou sendo convidada para apresentar, porque isso é fruto do meu trabalho de doutorado na Unicamp, né? Que é o uso do Qigong e do Aikido para desenvolvimento do self-tone, dessa voz fundamental, a voz principal da pessoa, a voz da alma. Tanto de cantores, né, profissionais, quanto de palestrantes, youtubers agora, né? Eu dou aula para youtubers, meu filho. Eles são ótimos. E é muito legal. O que aconteceu? Eu acabei publicando isso porque funcionou para mim. E o pessoal ficou me namorando e me convidando para esse simpósio internacional da voz profissional lá na Filadélfia. E por algum motivo eu acho que eu estava insegura, não tinha tido o Fantasma da Ópera. E aí, quando eu apliquei tudo isso em mim, nos testes do Fantasma, fiz a minha voz para Carlota, depois fiz o meu self-tone para Madame Giry, em 2 meses, eu falei, agora está pronto. Aí eu ensinei os alunos da Unicamp, da graduação, aí veio esse convite para a Filadélfia, eu falei, agora eu topo. E eu fui lá mais segura e eu descobri que eu sou a única pessoa
A única. Descobri que sou a única no mundo inteiro, professora de canto, que usa arte marcial e Qigong para desenvolvimento da voz. E eu fiquei muito impressionada, porque tinha um otorrinolaringologista, filho de chinesa, que estava falando sobre tratamento de voz. Ali estavam só assim, os médicos do pessoal do Scala de Mirão, do pessoal da Broadway, da Ópera de Nova York também, do Met, do Salzburg, só os grandes médicos e fonoaudiólogos e professores de canto do mundo ali. E Só isso? Só isso. E eu caí de paraquedas, eu não sabia. Eu não sabia. E a direção, que a Maria Russo faz parte da coordenação, ela falava, assiste essa palestra. Aí eu falava, tá, eu assistindo e preparando a minha, tá. Aí eu fui lá assistir e ele falou, olha, eu não sei porquê, não sei como, mas essa técnica milenar aqui, eu posso levantar e me chacoalhar aqui? Sim. Funciona. Alguém vai abrir aqui. Funciona melhorou o problema da prega vocal do fulano. É isso aqui. Esse shake, eles chamam de shaking, esse movimento. É, uma chacoalhada. Uma né? chacoalhada, e você bate o calcanhar no chão. Isso é uma técnica de Qigong milenar. Tipo, tem mais de 3, 4 mil anos isso. E ele ajuda uma série de tratamentos, não só vocais. Ele tira o estresse. É tão simples, se você sabe. Ele te acalma. E ele, como que faz? Ele pega a tua energia, a tua musculatura, ele vai assentando. Então, tudo que está muito para cima, e em geral os problemas vocais são pela subida de laringe, que fica muito para cima, você faz esmagamento assim, tá tudo para cima. Então, quando você faz, o shaking já vai acalmando. Por isso que eles fazem os massageadores, vibradores para goela, né? Para trato vocal, para goela é maravilhoso. Goela é maravilhoso. Pregas pro gogó. Pro gogó. Eles põem isso, todo esse shake, essa tremedeira, ajuda a relaxar musculatura, todas as camadas. E isso é Qigong. Aí ele falou, olha, eu não sei, minha mãe falava que isso era bom, o médico falando. Eu não sei, mas aí eu vi que mas eu não entendi muito bem. Aí eu levantei a mão no final e falei assim, eu provavelmente sou o resultado da sua pesquisa, porque depois de 350 apresentações de Fantasma da Ópera, né, 30, às vezes mais de 30 por mês, eu nunca fiquei doente, eu nunca perdi minha voz. E eu faço Qigong praticamente diariamente. Todo dia eu faço Qigong, faço respiração e arte marcial pelo menos 3 vezes por semana. Então, funciona. Tá todo mundo curioso, né, para saber, além do Fantasma da Ópera, aonde que a gente pode encontrar a Thaís, né? Nem que a gente tenha que viajar. Eu já estou me programando, já confessei aqui nos bastidores que eu quero assistir, porque eu ainda não assisti nem a primeira versão, mas nem essa brasileira, né? Mas então, aonde a gente pode te encontrar, Thaís? De quarta a... De quarta a domingo, no Teatro Renault, lá em São Paulo, vocês vão assistir uma das melhores montagens de musicais do mundo, que é o Fantasma da Ópera. Vocês vão me ver no personagem da Madame Giry, da brava Madame Giry, exigente. Bravíssima. Super brava, exigente e que guarda todos os segredos do fantasma. Eu vou até roubar essa pergunta que ele queria, né, fazer, né? Aqui. Demonstra aí. Mostra. Não, vamos mostrar a personagem lá. Tá no final. E porque ela se comprometeu com a gente de dar uma cantar. canjinha, né, no final de É isso que eu ia falar. Falta quantos minutos, hein, Lúcia, para fechar esse bloco? No final ela encerra dando a canjinha da Madame Giry, que é outra pessoa, né? Essa garota que a gente está vendo aqui. Tá bom da gente fazer um convite, né? Outra pra trazer, pessoa. né? Eu acho que está lá no final. Olha, mas isso daí é um teatro grande, precisa de um teatro Me fala grande. um pouquinho, Thaís. Você é bem professora e tem um diálogo muito, muito, muito bom com as novas gerações. Isso te leva a ser uma figura muito pop e contribuir também com o conservadorismo da ópera, trazer para as novas gerações, né? Que é uma geração cheia de muitos desafios, né? Cheia de muitas, muitas provocações, enfim, tem muitas opções, né? E como chegar e comunicar o conservadorismo da ópera para essa moçada? A gente está numa fase mundial que você tem a opção de ficar na superficialidade. Isso. Né? Uma tem provocação excessiva. De informação. Então, vamos lá. O Fantasma da Ópera, ele foi escrito por Andrew Lloyd Webber. E o Andrew, ele era um apaixonado por ópera. E se vocês conhecem ópera, e o Apolo, o dia que for assistir o Fantasma, vai reconhecer. Ô, Thaís, tá lá em detalhe, dá uma olhadinha. Aquela pessoa ali, aquela senhora à direita é você, né? Uhum.
A de black ali. A de black, a de preto. Ela é má e adora ser má, né? Isso, né? Ela é bem exigente, na verdade é uma pessoa durona, ela esconde todos os segredos do fantasma. Ela pegou ele para criar, escondeu ele nos subterrâneos do teatro da Ópera de Paris, né? Tá. Então ela é uma pessoa durona, é uma apaixonada pela arte, ela é exigente para que se faça a arte bem feita, é muito a minha cara, né? Você é muito atriz, né? Também. Mas vamos continuar graças a Deus, falando... graças ao Luiz Vitale, finado, que faleceu, ele foi meu professor, né? de teatro. Tá, você continua falando sobre os desafios das novas gerações de internet. Então, vamos lá. O Fantasma, ele tem trechos de óperas lindas de Puccini. Eu vou fazer um vídeo ainda no meu YouTube mostrando. O Angel faz várias citações. Ele tem Turandot ali dentro. É lindo. E quando eu estava estudando aquilo, como eu não tinha conhecido o Fantasma direito, eu nos ensaios falei, gente, isso é Turandot. Olha, isso não sei o quê. Isso aqui é Fanciulla del West. Tem um trecho que As é igual... referências. Referências. Tem uma cena chamada Il Muto, que é... O personagem se chama Cherubino. Bodas de Fígaro, de Mozart. E o trecho musical muito parecido. Então, quem conhece ópera, isso é um deleite. Tem trechos que parece Wagner, tem trechos que parece Strauss, Shostakovich, tudo está aí dentro. Mas é assim, é uma vivência dele. Eu já entendi a estratégia. É muito... Mas a gente quer ouvir para poder encerrar esse bloco. A Madame de Rie. Ah, não, a Madame de Rie, ela só fala, ela manda um recado. Ela manda um recado. Por buquê, ela... Quem só fala sem pensar, logo aprende que é melhor se calar. Joseph Buquet, pense bem, ele pode te queimar no olhar. Thaís, convidada de hoje do Roda Viva, que volta já já. Eu tava preparada pra... Roda Viva Amazonas está de volta e aqui no centro a nossa queridíssima cantora, atriz, professora, atriz Thaís Vieira, na bancada. Marcos Apolo, secretário de Cultura do Estado. Aqui à minha esquerda, Luci Rodrigues, editora de Cultura do Jornal A Crítica. Liliane Araújo, do site Amazonas Factual. E fazendo ali a caricatura da nossa queridíssima Thaís, o nosso artista plástico Aloysio Lobo, que daqui a pouquinho entrega, está todo mundo curioso para saber. Também. Patrocinadores, Café Arte e também Restaurante Sara, comida árabe. Último bloco, eu sei que você gosta de falar dos seus projetos, né? Me fala do projeto lá de Manacapuru, o ukulele. Gente, eu sou apaixonada pelos meninos do ukulele de Manacapuru, pela Camerata. Eu conheci... casualmente, a Claudete Catanhede, que é filha do nosso nonato do Teatro Amazonas. Você sabia disso? Eu sei quem é. Claudete é uma doutora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do INPA, local onde meu pai se aposentou. Então, eu cresci ali. Eu a frequentava lá de vez em quando, perto da casa dos meus pais. E a Claudete, ela faz estudos de madeira e ela viu que tinha um potencial de fazer um projeto em que ela ensinasse alguns adolescentes que estivessem do bem na escola a reconhecer madeiras caídas, reconhecê-la, as madeiras que são de potencial de construção de instrumentos musicais. E aí ela ofereceu para alguns municípios. Manaus não aceitou esse projeto, quem aceitou foi Manacapuru e Presidente Figueiredo. E eles colocaram em escolas públicas, escolheram, selecionaram os melhores alunos e ensinaram eles a reconhecer, a beneficiar e a construir instrumentos musicais. Aí precisavam de uma madrinha, né? Não, a madrinha veio depois, gente. Eu sou só apaixonada por eles, tadinhos. Eu dei algumas aulas, vim uma vez aqui de doar mesmo, acho que é meu amor, assim. Eu acho, assim, que esse é um projeto de potencial, assim, que vocês não... imensurável.
Né? Porque se a gente coloca isso nas escolas públicas, escolas de Manaus, eu só penso grande, do Brasil todo, crianças que vão crescendo, adolescentes vão reconhecendo essa madeira, madeiras de demolição mesmo, de prédios, muitas madeiras foram trocadas dos prédios do INPA, eles pegaram e construíram instrumentos, baquetas, ukulele, violões, vários instrumentos, venderam. E olha que potencial! Eles quiseram aprender música para tocar, então eles formaram uma camerata. Na época, o projeto contratou alguns professores de música aqui de Manaus que iam ensinar eles em Manacapuru. E eles aprenderam música e formaram. Então, eles são a única camerata de ukulele do mundo que constrói o próprio instrumento. Que maravilha, hein? Entendeu? Precisa de apoio num projeto Muito. desse para ir adiante? Precisa de um Agora, olhar imediato. Já pensou quantos adolescentes você tira das drogas, tira de um caminho obscuro, se você coloca eles dentro de uma oficina, né? Ou pessoas que queiram tocar apenas? Então, tem várias nuances, esse projeto tem várias ramificações que pode beneficiar e abarcar todas as crianças e adolescentes. Claro. Né? Principalmente a questão sustentável, né, Thaís? Da sustentabilidade. Que é tão comum pra gente, a gente pensa em sustentabilidade diariamente, mas não é para todos. É reutilizar, reciclar essas madeiras, né, no nosso dia a dia. E falando em sustentabilidade, você está com um projeto também nesse sentido, né, o Aquática. Esse projeto ele foi concebido ano passado e a gente ia fazer ano que vem, mas a presidente do Fala Sampa, dentro da Virada Sustentável, que é uma minha mestra de Ticum, eu tinha contado para ela, né, do Aquática, ela convidou, ela falou, não, tem que ser agora isso. Porque é agora, as águas precisam do cuidado agora. Aí eu falei... Como é que é? Dança, canto? É uma peça de teatro musical. Tá. Em que eu vou mostrar o diálogo interno através de um monólogo de um personagem. Que ela, de ser do éter, ela vira do ser do éter para uma sereia. E aí ela se transforma em mulher. Esse processo dela, para chegar até ser uma mulher-mãe, ela se constrói e se destrói algumas vezes. E esse processo da autodestruição dela, do flagelo dela, depois dela ser rejeitada por um amor, uma história bem comum, né? Esse processo autodestrutivo mostra o quanto que ela se machuca e o quanto ela machuca a todos ao redor, né? As águas. Então, eu faço o paralelo desse desespero dela, nessa vontade de se matar, aos tsunamis, às quedas de barragens, a todas essas questões da natureza. E os figurinos todos são utilizados. Agora no final de agosto, né? 24 de agosto, em São Paulo, no Teatro Unibis Cultural, na Rua Oscar Freire, lá, próximo da Paulista, ao meio-dia, dentro da Virada Sustentável. Tá. É só entrar na internet lá, Virada Sustentável, que eu tenho um detalhe. Vai lá, Marcos. E os próximos projetos, Thaís? Como é que estão as coisas aí? Fantasma da Ópera andando? Já tem alguma coisa em vista? Como é que está essa questão? Perceba que você desenvolve uma série de projetos aí paralelos, mas artisticamente, como é que você está? Como é que está a sua agenda aí? Isso se o fantasma acabar, né? Não é? Porque do jeito que está, 500 mil 19, ainda ingressos. vai... Alguns meses, Sucesso né? absoluto. Não sei se termina, não. Eu tenho... eu volto a dar aula, né? Que eu estou de licença para o doutorado até o ano que vem. No primeiro semestre eu volto a dar aula lá em Juiz de Fora e eu fico mais disponível à parte artística. Esse ano eu tenho 2 convites. Uma turnê no Japão, que eu estou decidindo agora, que me pediram muitos dias e eu não quero ficar tão longe do meu filho tanto tempo. E tem uma outra companhia de ópera que me convidou para fazer umas butterflies. Então, assim, na verdade, eu tenho um repertório, eu estou disponível nesse sentido, né? Há convites. E eu nunca paro de estudar, né? Até o Thiago estava falando, fala para a Paula para a gente fazer uma Carmen, porque eu cantei Carmen, mas não o papel da Carmen, cantei Micaela umas 50 vezes. Mas hoje eu canto Carmen. Eu mudei de personagem até por esse meu estudo do self-tone. E pela descoberta dessa minha energia, né? Dessa energia mais... A gente percebe, Você né? percebe, Assim, não precisa imediatamente. explicar nada, né? De boazinha, fica mais difícil fazer uma boazinha, né? Ficar Carmen, a Carmen é mais voluptuosa. E a Rusalka, que é um dos personagens que eu estudei para Aquática, a Rusalka nunca esteve aqui em Manaus. Eu sonho em cantar Rusalka aqui e em cantar Carmen, que é repertório de vocês, repertório
pronta, se precisar, em menos de um mês está pronta, dá para fazer uma carne aqui. E o Thiago falou, ei, fala para Paula me chamar para fazer carne. E além Eu acho que o povo daqui vai adorar ver o Fantasma da Ópera e a Madame de Ri fazendo Carmen. Já pensou? Então Acho que vai ser casa cheia, viu? Total. falar nas tuas origens, né? Falar daqui, que você falou que é muito ligada a isso, já falou que está envolvida também com projetos de sustentabilidade, essa diversidade que é a artista Thaís Vieira, né? Uma diversidade, ela vai da música, vai de um gênero, vai para o outro. E o que falar das suas origens, né? Que é o Festival de Parintins, né? O que falar do Boi, que é o nosso... Ópera na Floresta. Agora se chama Ópera na Floresta, eu sou da época que chamava Saga do Boi, né? Saga do Boi. Gente, eu amo Parintins, né? Eu fui apenas 2 vezes a Parintins, eu fiz uma ópera com música do Paulo Marinho lá, era Romeu e Julieta na Floresta, olha só, que a gente fez lá, aqui no Anfiteatro da Ponta Negra, você lembra disso não, né, Paulo? Não foi produção da prefeitura. Prefeitura. E aí a gente fez no Anfiteatro da Ponta Negra e fez em Parintins, e aí naquele ano eu fui a primeira vez na arena, como backing vocal. Gente, aquilo é maravilhoso. E dancei com o povo todo. Fez backing? Eu fiz um back lá, eu fiquei junto com as Tu não backs, aguentou, né? Tu teve que se meter. Então, eu não sou muito plateia, né? Eu não sou claro. muito da plateia, eu sou mais do palco. E é muito natural isso pra mim. E assim, eu fiquei muito encantada. A outra vez eu fui, um ano que eu fui com o Tony, fui visitar lá, passear, e aí já fiquei de plateia, chorando lá, emocionada, porque eu quero dizer que é único. Não venha com o Carnaval do Rio de Janeiro para mim, porque não tem uma comparação. O Carnaval é uma coisa. O Boi de Parintins, ele tem uma força telúrica, uma força indígena, uma força tribal. Essa coisa do pé no chão, esse 2 para lá, isso é das nossas origens. A batida do coração, do bumbo, Sempre bum. falo que é um Batida. momento mágico, né? É um Vai pra lá, momento mágico. Não, e tem uma sinergia quando você vê o povo todo dançando igual. Gente, é Todo uma mundo se mágica contagia, né? aquilo. Começou aí, todo mundo tá dançando. E onde eu vou, que eu mostro o boi, no mundo inteiro as pessoas ficam assim, e querem dançar junto. Então, uma Aonde sinergia, você vai levando. Gente, isso é maravilhoso. Então, não tem igual. Eu até falei pro Tony, ano que vem eu quero ficar uma semana em Parintins para mostrar a dança pro meu filho. Ele falou, você tem que vir para cantar aqui. Será Eu falei, será que vai Só ter algum convidar. projeto? Até agora Voltado? não fui chamada. Não, mas assim, teu particular, você idealiza fazer um projeto para apresentar pra gente mais em Parintins, com essa magia toda dos bombais? Gente, eu sonho em fazer um CD só de toada. Para começar, eu já sonho em fazer isso, né? Eu tenho vontade de fazer uma troca, por exemplo, com o pessoal do Boi, de levar alguma coisa que eu possa mostrar e de aprender com eles várias coisas, né? Porque eu também não me aprofundei tanto em todas as rítmicas do Boi, todas as lendas, mas eu sou muito apaixonada e me identifico demais com isso. É totalmente minha raiz, né? Eu chegava do Fantasma da Ópera lá no Boi Bumbá, chegava de madrugada, eu ficava dançando lá, chorando sozinha e dançando de madrugada. Né? Nossa, era só o que eu podia fazer, meu filho dormindo e eu lá sozinha de madrugada dançando com saudade do meu burro. Ô, Thaís, nessa comenda que você vai receber amanhã é pelo conjunto da obra. E no conjunto da obra, diz que você é uma das 40 vozes mais belas do planeta por aquele concurso lá do Plácido Domingo. Eu fui. Que é o Operário. Vamos lá. Isso foi 2004, eu fui considerada mesmo. Sim. Eu acho minha voz Não é maravilhosa. pouca coisa, não. Mas tem muitas vozes maravilhosas, é difícil você escolher 40, mas naquela época tem um concurso internacional em que ele seleciona através de vídeo. E eu fui a primeira brasileira a ser selecionada. Né? Depois foi o Thiago Arancan, entendeu? Então, assim, foi muita honra pra mim, assim. E eles são, assim, top de linha, né? Faço domingo, desculpa, mas é top de linha. É um concurso, assim, que ele tem um patrocínio da Rolex. Ele pagou Hotel 5 Estrelas, pagou tudo pra gente, todos os refeitos. Pra gente, por quê? Eu podia levar a minha família toda. Aí foi uma irmã minha pra lá. E o presente foi cantar com ele? O presente foi cantar com ele, né? Ele ficou apaixonado pela minha irmã, ficou encantado com ela. Eu falei, é pra mim, é comigo, não é com ela. Falou pra ele. Eu fiquei encantadíssimo com ela. Ele é um doce, ele é muito especial, é muito carismático. E ele é aquele doce o tempo todo, né? Ele veio aqui cantar, né, também, né? Fez aqui. Ele é um xodó. Na questão do Rock in Rio, né? Foi bonito aquilo, eu fiquei morrendo de vontade de estar junto. Ainda mais cantar com a Ivete, eu sonho em cantar com a Ivete porque... Quem mais você sonha em cantar? Caetano, Ivete. Aqui, o Tony e
o da Visão. O da Visão? Vai cantar ano que vem, né? Ai, Você sabe que nos últimos anos as mulheres têm destaque lá no Boi, né? É, A eu voz falo. das mulheres e tal. Virou uma ópera mesmo. Então, a ideia aí que a gente Thaís dá é garantido ou de caprichoso? graça. Garanchosa. Não quer Eu confusão. amo os dois. Não, eu amo os dois bois. Eu amo demais os dois bois. Eu tenho grandes amigos nos dois bois e admiro os compositores e os músicos dos dois bois. Eu não quero tomar partido nesse momento. Nesse ponto, né? Até o fim da minha vida eu não quero. Quero continuar amando os dois. Pronto. Quero estar de branco lá nos dois. Adoro. Apolo, Bem, parabenizá-la aí por todo o por toda a trajetória, né, de ter conseguido sair de Manaus, conseguido aí toda essa visibilidade. A gente percebe que os amazonenses, eles realmente levam na essência esse talento natural e muitos conseguem aí nessa saída aqui do nosso estado, grande destaque. Você conseguiu essa notoriedade, representa o nome do Amazonas por onde você passa. Então, realmente, é te parabenizar, te desejar aí sorte aí nessa tua longa jornada ainda que você tem pela frente. E certamente espero que a gente possa se encontrar ainda nos bastidores, aí, em produções futuras, e curtir um pouco aí do que é fazer cultura realmente, não só no nosso estado, mas como no Brasil. E como é que tem sido essa sua relação com os nossos amazonenses que andam ali pelo Sudeste? Você consegue encontrar com alguns, manter esse contato? Como é que é essa relação? Obrigada, né, pelo parabéns. Eu espero voltar a cantar. Eu estou exilada de Manaus, do palco do Teatro Amazonas, há 15 anos. 15. Né? Faz 2 anos que eu cantei na Academia Amazonense de Letras, em homenagem ao meu pai musical, que é o Nivaldo Santiago. Nivaldo, socorro, amo vocês. Eu não seria nada se vocês não me tivessem me tirado de Manaus para estudar em Belo Horizonte. E eu tenho alguns contatos. Eu tenho contato com a Elane, que é Elane Martorano. Né? Martorano, que é uma incrível artista, né? Uma incrível cantora. Ela está no Teatro Municipal de São Paulo, no coro, né? Ela cantou comigo num concerto beneficente. Aliás, são coisas que eu faço muito, concertos beneficentes lá em São Paulo. Queria até fazer bastante aqui, mas não tive oportunidades aqui, nem convites. E aí, quem mais de Manaus que está lá, que eu tenho mais contato da música? Quem mais? Acho que é mais Elane, que a gente se encontra muito, assim, que a gente tem uma parceria, assim. Ela também passou pelo Coral do Amazonas, né? Então vocês têm uma relação, uma história, né? A gente bacana, não cantou junta, né? Não. Ela depois, né? Ela veio depois, né? Ela era radialista, ela me falou. Elane. Elane Martorano. Elane Martorano, uma voz muito especial de contrato. Você tem 1 minuto para encerrar o programa, para falar o que a gente não falou, ficar à vontade, escolher essa câmera aqui. Eu quero agradecer esse convite, esse abraço. Eu estou me sentindo abraçada de novo aqui, apesar de estar nesse Roda Viva, né? Me sinto abraçada por todos vocês. Eu me sinto muito honrada de estar pisando no solo da terra, da minha terra natal. Eu estou feliz de poder compartilhar algumas coisas que eu aprendi e o que eu gostaria, o que eu desejo e sonho é fazer isso, é cada vez mais poder compartilhar com o povo da minha terra, com os meus conterrâneos, cada vez mais tudo isso que eu estou aprendendo fora, né? De ajudar, trazer para cá várias técnicas, várias oportunidades deles desenvolverem o máximo do próprio potencial. Que o amazônico, ele tem um potencial muito grande e eu acho que ele não usa nem 50%. Porque eu me vejo, eu não usava, eu não tinha tanta confiança. Então, assim, eu queria trazer isso, trazer essa confiança, toda essa minha caminhada, compartilhar para que outros jovens, outros músicos, dançarinos, atores, estudantes possam acreditar e confiar que eles podem estar no mesmo palco que as grandes estrelas do mundo inteiro. É isso. É isso. Você é uma maravilha conversar contigo, viu? Obrigada. Você fala cantando, né? Eu falo cantando. Você vai encerrar o programa cantando, mas antes, o Aloysio vai lhe entregar ali a obra de arte que ele fez. Agora vai todo mundo descobrir. Ele vai revelar, vai fazer a entrega da caricatura, que ele passou essa hora e pouco aqui fazendo. É com você, Aloysio. Ai, que linda! Adorei! Olha a minha boca de pipira, mãe! Bocão!
Não, que Boca de lindo, pipira. Era uma bala, boca de pipira. Que lindo, amém. Marcos Apolo, muito obrigado pela presença, Marcos. Luci Rodrigues, editora de cultura do Jornal A Crítica. Liliane Araújo, do site Amazonas Factual. Nossa queridíssima Aloísio, ao Café Arte e Restaurante Sara, muito obrigado pela participação. Falei da Liliane, sim, bem rapidinho, né? E a gente não podia encerrar de outra forma, que não seja de você cantando, né? A gente vai fazer aqui um sobe letrinhas, escolha aí que vai... When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars and peace will guide the planets and love is in the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Lindo, obrigada. Obrigada. Aí a conversa Bom.